Caríssimos irmãos, irmãos da mesa, quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente, que eu devo ao José Geraldo, que já me convidou algumas vezes, e é sempre uma experiência emocionante estar entre os irmãos e poder falar o que a gente pensa. Que o pior cenário de um homem é ele não ter condições de externar o seu pensamento. Ele fica prisioneiro de si mesmo. E eu, diante dessa plateia aqui, eu fico emocionado porque é gente que pensa como a gente, são maçons, são irmãos, e a gente procura, no convívio e nas palestras, lapidar o conhecimento, evoluir o pensamento, porque o maçom, ele aprende nas lojas, mas ele pratica a maçonaria no século. Então não adianta ele ser excelente nas lojas, se no século ele for um homem comum. Não é? Ele não tem serventia, é feita informação num papel na gaveta. Não tem nenhuma serventia, o maçom que é só bonzinho. Não é? Não basta ser bom, meus irmãos. Nós temos que defender o bem e combater o mal. E isso não é dentro da loja. Na loja todo mundo é bom, senão não seria iniciado. Porque o grande arquiteto certamente acometerá os que fizeram e os que deixaram de fazer. Então, o irmão, o cidadão que se resume a ser bom, ele vai responder por isso. Que nada é bom no mundo de horrores que nós vivemos hoje. Tem que haver uma dedicação. Né? Eu vou começar pela questão educacional. O mundo ocidental perdeu as tradições educacionais. As famílias não têm um padrão educacional, que era fornecido pela religião. Mas, não sei por que, no século XX, as religiões entraram em decadência. Talvez pelas agruras da tragédia do pluralismo imposto à custa do sangue das pessoas. E perdeu-se uma tradição de criar a pessoa, de educar o jovem, a criança. Então, cada família procura transmitir seus valores particulares e você não tem homogeneidade nisso. Então, nós ficamos dependendo da sorte agora. Se a mãe do sujeito foi boazinha, tinha bons princípios, ele vai ter uma boa educação, vai ter uma educação humanística. Porque o mundo não dá essa educação. O mundo, ele traz as agruras da sobrevivência. Se a família e a escola não tiverem um padrão, a sociedade vai entrar em decadência, como nós estamos sentindo. Chegou ao absurdo, estava conversando aí, exige-se receita médica para qualquer remédio, mas a maconha estão querendo liberar a maconha. Quer dizer, é um absurdo. Você vê um sujeito de 85 anos, como o Fernando Henrique Cardoso, postulando a liberação da maconha. Como se ele não tivesse experiência e cultura suficiente para saber que isso é decadente. Que isso é uma questão de saúde pública, não é uma questão política ou econômica. O que faz mal não tem que ser franqueado. E não faz mal só ao indivíduo, faz mal aos costumes. Provoca a decadência da sociedade, dos valores humanísticos. Então, nós não podemos conviver com isso. Bom, outra grande perda para o mundo ocidental é a ambição pela sabedoria. As pessoas têm a ambição pelo conhecimento. Mas conhecimento é feito um arquivo, é feito um HD de computador, né? Ele tem tudo que você arquivar está lá. Mas sabedoria não é isso, não é conhecimento. Sabedoria é o uso adequado do conhecimento. Não interessa o volume de informações que você tenha, você tem que aplicá-las adequadamente. Então você veja, nos artesãos antigos, ele tinha conhecimento naquilo que ele fazia, e se aplicava,
Então, ele era sábio porque ele aplicava adequadamente o conhecimento que ele tinha. O maçom, ele tem que atentar bem à ambição pela sabedoria, pela adequação daquilo que ele faz, daquilo que ele aplica, na família, na loja, nos orientes e principalmente no mundo profano. No interior, todo mundo sabe quem é maçom, nas cidades menores. Então, ele tem que ser um cidadão a ser seguido. Ele não pode ser comum. Ele não pode ter os defeitos do século. Ele tem que ser um exemplo. Ele tem que levar a tocha da luz. Tem que iluminar, tem que ser a luz no fim do túnel. E muitas vezes a gente não vê isso. Essa crítica, meus irmãos, é fraternal. Para que nós sempre refreemos nossos impulsos. Então, nós temos que sabedoria não é mais ambição. E outra coisa que não é ambição mais na sociedade ocidental é a paz. A paz no lar, a paz no trabalho. O que é a paz? É um equilíbrio espiritual, um equilíbrio psicológico, que ele é produtivo, porque ele embasa as iniciativas. Então, eu queria que os irmãos pensassem bem nessas duas coisas, sabedoria e paz. Mas isso não quer dizer tolerância excessiva. Nós temos um limite entre a tolerância e a ação. E esse limite é a segurança da obra. Tudo que não comprometer a obra, seja a família, a universidade, a ordem, as lojas, o país, deve ser tolerado. Agora, a mínima coisa que prejudicar a obra não pode ser tolerada. Então, para tudo tem limites. E é essa linha da sabedoria que deve conduzir as nossas ações. Porque nós não podemos ser complacentes nem intolerantes. Porque o radicalismo não cai bem a um homem que deve liderar. O que cai bem aos líderes é a sabedoria, é o exemplo que ele deve dar às pessoas, onde ele estiver. Tem que ser um sinal. O maçom, principalmente, todos devem. Agora, o maçom, ele não pode ser diferente. Deve ser um sinal na sociedade. Ele deve ser um landmark na sociedade. Ninguém consegue ser o que o Rudyard Kipling pregou na sua poesia, que eu não consigo ler sem vir às lágrimas, que é o if, o C, não é verdade? Eu, quando era venerável da loja, toda a sessão, eu pedia ao orador que lesse o C. Porque ali tem as regras ideais de como o homem deve ser. Ninguém consegue ser aquilo que é a perfeição. Mas nós temos, por obrigação, buscar a perfeição. Na questão que é desta palestra, isto foi apenas a introdução. E essa palestra, ela diz respeito a tudo que eu conversei com os senhores no início. As pessoas, por desprezarem a sabedoria, não se preocupam mais com conceitos. E o conceito correto, ele é fundamental para o desenvolvimento do raciocínio com base na realidade. Se você parte de uma premissa errada, você chega a um resultado absurdo, que ele é estéril. Aliás, o mecanismo de controle social nos países, em todos os países, mas no nosso é mais grave ainda, porque ele é o nosso, né? Nós moramos aqui, temos que tomar cuidado. É o controle da inteligência social. Como é que ele é feito, esse controle? Por uma esterilização. Eles bombardeiam a sociedade com informações erradas. Como o homem moderno nem tem interesse
e nem tem muito tempo para se dedicar à análise do que está ouvindo, o subconsciente fica saturado de informações equivocadas. E a sociedade desenvolve o raciocínio com base na informação errada, chega ao absurdo e não aceita o absurdo, e fica a inteligência social fica emparedada entre a premissa falsa e o absurdo. As pessoas ficam presas. É um processo de controle social que eu dei o nome de esterilização da inteligência social. Então, é uma esquizofrenia coletiva. O esquizofrênico, ele parte da premissa falsa, desenvolve o raciocínio brilhante, chega ao absurdo e, por ele ser doente, ele aceita o absurdo. Abraça o absurdo. Agora, as pessoas normais, e a sociedade está nessa média geral, elas não aceitam o absurdo, então elas não dão o passo além para romper a bolha da escravidão psicológica. E não buscam a verdade. Muitas vezes nem a maçonaria busca a verdade. A maçonaria, durante décadas, ficou presa à ideia de que maçom não pode falar em política. Realmente, ele não deve falar em política partidária, mas ele tem que ser um cientista político. Como é que ele vai construir o templo social se ele não se preocupa com política? Agora, é interessante o seguinte, que se você perguntar o que é política, as pessoas não sabem responder por falta de conceito. Política é a decisão do que fazer por quem tem o poder necessário. Isso é política. Na sua casa, você determina a política. Como é, que hora que o filho vai chegar, o que vai ser, qual vai ser a logística de abastecimento, não é verdade? No Estado, na loja maçônica, na potência, tem que existir uma política, que é a decisão do que fazer. Isso é política. Já que eu falei em política, vamos abordar uma coisa importante também, que é a questão da segurança pública. Constitucionalmente, a segurança pública é competência estadual. Os governadores de Estado têm que decidir. Por que nós temos o aumento da violência persistente? Por que nos últimos 30 anos já foram assassinados 3 milhões de cidadãos? Por falta de política de segurança pública. Não há a decisão do que fazer por parte das autoridades estaduais. E as autoridades federais, que são subsidiárias nessa responsabilidade de segurança pública, também não se preocupam, com a desculpa de que é uma responsabilidade, uma competência do ente federativo. Então, os governadores dos estados, e o nosso não é diferente, não estabelecem uma política de combate ao crime. Sem a decisão do que fazer, você não pode estabelecer uma estratégia que é o que fazer. Você não determinou o rumo, não estabelece a estratégia, e o combate desce ao nível tático, que é o combate ao criminoso. O crime está à vontade, planejando à vontade. Isso nós chamamos de crime organizado, sem uma efetiva ação do Estado contra essa organização. Falei em crime organizado, é importante conceituar. Sem conceito, senhores, nós não achamos o problema. Crime organizado é a associação de agentes públicos com criminosos. Necessariamente. Por quê? Porque não existe crime organizado sem a proteção de um ente do Estado. Então, quando se fala em crime organizado, é a associação de agentes públicos de todos os níveis com os criminosos profissionais. É um imbricamento do poder do Estado com o crime.
E é por isso que não se estabelece uma política estadual de combate ao crime, que há esse imbricamento. Aí nós chegamos às campanhas políticas. Não é verdade? Nós não vemos a ação enérgica contra o crime, porque o crime é fornecedor de meios. É o mundo do Matrix, aquele filme estranho, em que você tem a realidade e o mundo virtual. A realidade é que o crime usurpou o poder do Estado no Brasil. E não é uma denúncia, isso está nos jornais, isso é público e notório. Eu não preciso provar para os senhores que o crime está imbricado com o poder do Estado. Não é? A revista Veja de hoje aí tem, não é? Um preso, deputado, Pedro Correia, dizendo o seguinte, que planejou o Petrolão com o Lula e que a Dilma sabia. Ou seja, a política do Estado era do crime. Era, não é? Do crime. Ora, nós não podemos, como cidadãos e como maçons, ser escravos do crime. Quando o crime se apodera do poder do Estado, nós temos que nos sublevar. Primeiro, intelectualmente, porque nós temos que saber o que está acontecendo. Não é? O maçom não pode ser surpreendido por notícias de jornal. E quando ele lê o jornal, ele tem que analisar o que está lendo, tem que saber, fazer análise, saber o que estão pretendendo com aquela notícia. Se o maçom não souber isso, ele não serve para ser maçom. Ele é um homem comum. Eu sempre digo aos aprendizes, na iniciação, eu falo, olha, agora sinto muito, vocês deixaram de ser homens comuns, vocês são homens públicos agora. O maçom não pode se dar o luxo da indiferença, ou da ignorância, pior ainda. Então, diante dessa situação calamitosa, que não é novidade, é que agora saiu na revista, saiu no jornal, na televisão, tem gente presa. Mas tem gente presa não é porque as instituições estão funcionando. Se as instituições estivessem funcionando, não tinha ninguém na cadeia, pô. A lei penal, senhores, existe para refrear o impulso das pessoas. Não tem outra finalidade. Então, nessa medida, a ameaça do Estado tem que ser proporcional à ofensa. Porque senão o crime compensa. Não é? Se o preço a pagar for insuficiente, o crime passa a prevalecer, como nós estamos vendo. Mesmo esses que estão na cadeia, eles deram um pouquinho de dinheiro, devolveram aí alguns milhões, mas a família está garantida por várias gerações. Né? Ele vai passar aí uns 4, 5 anos na cadeia, mas né, os filhos, a mulher, os parentes estão garantidos. Então, essa questão é delicadíssima e tem que ser alvo das nossas atenções. Não só porque somos maçons e homens de bem, mas porque a segurança das nossas famílias depende da nossa atuação. E hoje, em sã consciência, ninguém sabe se o filho vai chegar bem da faculdade ou da festa, né? Outro absurdo. Você multa o sujeito por excesso de velocidade, mas não para o carro e prende o sujeito. Então, se ele estiver com uma Ferrari a 180 por hora na Avenida São João, ele vai ser multado várias vezes, mas vai continuar praticando o crime de pericultação de vida e ninguém vai interferir. Porque o objetivo é só arrecadar. Que não existe uma moralidade pública. O que existe é o confisco, o desejo de tributar, de arrecadar, para fornecer dinheiro para as campanhas e para o crime. Todo mundo fala em instituições. O que é instituição? É algo que foi estabelecido, foi instituído.
Agora, quem instituiu? Quem estabeleceu? Fomos nós. Nós, cidadãos. O cidadão é intertemporal. O cidadão, como o maçom, ele é um segmento de trabalho e de responsabilidade no espaço. Ele cumpre a sua obrigação e tem a obrigação de passar para as próximas gerações aquilo que ele pôde depreender com a sua experiência. Então, nós, cidadãos, instituímos o Estado. A primeira instituição de qualquer povo são suas forças armadas. Por quê? Imaginem um povo que mora num território, mas está desarmado. Quando ele decide se proteger de eventuais incursões, ele institui suas forças armadas. Que sem essa instituição ele não garante o território e não tem um país. Nós temos exemplos atuais de povos que não têm país. Por exemplo, os curdos. Os curdos obedecem a 5 cartas políticas diferentes. Sendo que na Turquia, por exemplo, ele não é reconhecido, ele tem as obrigações sociais, mas ele não é reconhecido como cidadão. Os bascos, os catalães, não é? Os lombardos, são povos que não instituíram forças armadas e não garantiram um território, e por isso são povos sem país. O Brasil tem país. O Brasil é um país. A nossa nação brasileira, graças à sabedoria do Império Português, instituiu cedo suas forças armadas e garantiu o território. Nós perdemos alguma coisa. Perdemos o Uruguai. Não anexamos o Paraguai, como deveria ter sido feito. Por quê? Porque você matou todo mundo e vai deixar o território para quem? O Paraguai podia ser a continuação do Mato Grosso. Sem pensamento hegemônico. Perdemos, em Roraima, 19 mil quilômetros quadrados em 1904, porque os índios da região falavam inglês. E o Joaquim Nabuco não conseguiu defender internacionalmente o direito do Brasil sobre 19 mil quilômetros quadrados, e nós perdemos para a Guiana Inglesa esse território. Quem decidiu, o árbitro desse assunto, foi o rei da Itália, que estava com medo de perder o trono, então ele fez tudo para proteger a monarquia britânica. E nós temos problemas semelhantes hoje. Foi criado lá o Reserva Yanomami e também a Raposa Serra do Sol, onde os índios não falam o português, e nem o seu dialeto. Eles falam inglês, falam espanhol, mas não falam o português. O objetivo está muito claro. A monarquia britânica quer mais um pedaço de Roraima. É um pedaço importante, que tem minérios estratégicos, né? Eu estive lá uma vez, a convite do governador, que nós íamos montar uma empresa lá, e eu sobrevoei grande parte lá com o próprio helicóptero do governador. O objetivo do convite era garantir o abastecimento do Caribe de carne. Então, nós sobrevoamos aquilo e tal. O que eu reparei? Quando o helicóptero da gente pairava sobre uma aldeia indígena, primeiro que parecia um cenário de Hollywood. Tudo limpinho, tudo certinho. E você sobrevoava a 20 metros de altura a aldeia, não saiu um cachorro para latir, não tinha criança, não tinha ninguém, era um cenário. E a esse tempo, há cerca de uns 12 ou 13 anos atrás, o comandante da base do governador me falou: se for aprovada a reserva Raposa Serra do Sol, nós vamos perder esse território. Eu não acreditei, eu falei, não é possível, aqui tem exército e tudo. Ele falou, mas ninguém está fazendo nada. E se concretizou com a assinatura de 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, que traíram o Brasil. Inclusive aquele, o Joaquim, né, o Joaquim Barbosa, né? Ele assinou isso também. São 10 traidores da pátria, que não sabem nem história, né? Se eles tivessem atentado para o que ocorreu em 1904, eles não teriam assinado
a Raposa Serra do Sol. Bom, senhores, a questão agora é institucional. Nós detemos o poder instituinte, que é o poder de criar, revogar e modificar as instituições. Esse é um poder individual e coletivo que não pode ser exercido por representação. Por quê? Porque o poder não quer modificar nada. Os supostos representantes estão satisfeitos com o status quo. Qual é o deputado que quer mudar alguma coisa? Ele quer em benefício próprio, porque eles já usurparam o poder do Estado em benefício da casta política. Então, o cidadão, seja maçom ou seja profano, ele é escravo de uma casta. Nós temos a monarquia da sarjeta. A nossa república foi desvirtuada na monarquia da sarjeta, do crime. Porque nós não atentamos, nem os maçons, hein? Nós não atentamos para o poder natural nosso, que é o poder instituinte. Eu sou advogado militante há muitos anos, como os senhores viram no currículo. A academia nunca discutiu o poder instituinte. Por quê? Porque ele não existe. Como não existe? Se o poder instituinte não existisse, nós não estaríamos aqui como nação. Poder, tudo o que existe da estrutura do poder foi instituído por nós, cidadãos. Por que a academia não debate isso? Porque a academia é avessa à informalidade. E o poder